Cumprimento todos aqueles que seguem o meu canal, que sempre estão comigo. Agradeço e convido aqueles que estão passando para que me ouçam nesse momento, que o assunto é realmente interessante, né? Diz respeito a todos nós. Bom, eu vou continuar a falar sobre o amor, né? O amor, ele segue conosco desde os nossos princípios de vida, né? Com a relação amorosa com a mãe, com aquela que nos cuida, que é a base da estrutura da nossa personalidade, né? O sentimento de afeto, ele é muito importante. Eu já falei em outros vídeos que quando nós temos problemas, esses problemas começam a se repercutir também na vida adulta e nos relacionamentos. Então, o amor segue conosco, né? Nós vamos ver desde aquela criança pequenininha que vai à escola, que vai no pré-primário ou no primário e que começa a gostar de uma determinada pessoa. Então, estou falando desse sentimento amoroso que, se nós formos realmente focalizar esse sentimento, nesse sentimento existem muitos outros sentimentos, muitas outras emoções que se encaixam e se emaranham e que formam esse conjunto, esse móvel de ação tão poderoso que nos movimenta, que nos entristece, que nos alegra, que nos decepciona, né? Então, vamos começar esta reflexão de hoje. Então, veja bem, aquele menininho que já fala para a mãe pergunta, você gosta de alguém? Gostar mais de alguém na tua classe ou no teu grupinho de amigos? Então, às vezes ele fala, olha, eu gosto dessa pessoa. Então, às vezes os adultos começam, olha, ele realmente está gostando mais de alguém, não sei o quê. Então, esse sentimento, principalmente quando ele começa, ele é muito carregado de admiração. Às vezes aquela pessoa se destaca, aquela pessoa é muito bonita, ou porque você pergunta, por que você gosta dela? Porque ela é muito bonita, porque ela tem muitos amigos. Às vezes, por exemplo, assim, quando nós começamos a andar no ciclo de vida e vamos para a adolescência, né? A infância até 12 anos, realmente até os 21, nós vamos dizer que é a adolescência ainda. Então, na adolescência, o que tem? Além da admiração, tem aquela questão de destaque, às vezes, por exemplo, veja bem, os garotos que se destacam, né? Eles têm uma porção de admiradoras. As meninas que se destacam também têm uma porção de admiradores. Além deste sentimento, nós vamos ver que existem muitos outros que já vão com o amadurecimento do próprio ser humano, né? Que é o apelo à sexualidade, né? Aquela pessoa realmente começa a despertar em mim alguns desejos, como o próprio corpo começa realmente a amadurecer para isso, né? Nós vamos ver também o amor dos jovens, eles estão assim muito circunscritos ao momento, à curtição, a fazer coisas juntas, a companhia, como que as pessoas estão ali juntas. Não é uma boa companhia, não gosta das coisas que eu gosto, então isso começa realmente a levar a algumas diferenças. Nós vamos ver que na vida adulta, já essas questões de amor, porque veja bem, nós começamos a amadurecer. O sentimento que nós temos vai estar amadurecendo também. Como tudo dentro de nós vamos realmente ganhando maturidade.
ganhando consciência do que nós queremos, nos conhecendo mais, né? Então, assim, para o adulto, quando ele quer uma pessoa, quando ele está junto, uma das questões que são levadas em conta é se há possibilidade de construir um futuro juntos. Então, vejam bem, começa já a descortinar o projeto de vida. É possível ter um projeto de vida com essa pessoa? É possível construir uma vida junto? É possível ter com essa pessoa a vida que eu quero, ser a pessoa que eu quero? Então, estas questões vão sendo levadas em consideração, né? Podem o quê? Fortalecer o relacionamento ou pode enfraquecê-lo, né? Outra questão também o amor na terceira idade. Como que ele vai ocorrer, esse amor? Como que ele vai ocorrer? O que vai ser importante nesse amor? Quando as pessoas já tiveram uma vida, já tiveram outros casamentos e começam a entrar na terceira idade. Nós sabemos que entrar na terceira idade, cronologicamente, a gente está falando cronologicamente, a partir dos 60 anos. Como é o amor entre as pessoas? É interessante essa questão, porque, veja bem, tudo aquilo que você não conseguiu, se você, por exemplo, não teve o amor desejado, você quer essa compensação quando você pode conseguir ainda. Então, muitas vezes nós vemos pessoas procurando casar-se, procurando ter filhos, né? Isso é muito comum em homens que se casam com moças mais novas e começam a ter filhos. Agora precisa ver se este é um projeto de vida deles nesse momento, se eles querem. Às vezes é o desejo, mas não é aquilo com o qual eu vou conviver de uma maneira satisfatória. Isso é muito comum, né? Porque mesmo as pessoas, às vezes, que se casam apressadamente e depois começam a ter muita dificuldade para lidar com as diferenças. Porque nós sabemos que quanto mais idoso a pessoa, mais manias as pessoas têm, mais jeito, elas acham que elas estão certas de viver daquele jeito e de pensar desta maneira. E esta questão é uma questão muito complicada, porque lidar com as diferenças sem ter flexibilidade é meio complicado. Então, assim, às vezes se faz necessário realmente estar lidando com essas questões de uma maneira diferente, né? Como será, Marilena? Às vezes as pessoas me perguntam. Precisa ver o que é importante para você, o que você pode manter nesse casamento, o que você quer desta relação. Eu quero conviver junto, então, às vezes, será que há necessidade de morar no mesmo teto? Será que há necessidade de realmente ter filhos ou ter um projeto como você teria em outra fase de vida? Porque, assim, uma das questões muito importantes para a nossa felicidade e nosso bem-estar é estar ajustados também à nossa fase de vida. Então, cada fase de vida requer alguns cuidados. Por exemplo, o amor das pessoas mais idosas leva em consideração muito a questão de aceitação. As pessoas querem o quê? Serem aceitas do jeito que são. E, a partir disso, elas começam a cuidar uma das outras. Lógico que, sem dúvida nenhuma, precisa ter um pouco aquele apelo, aquela pimentinha de sensualidade no relacionamento, né? Porque isso liga as pessoas e também é algo importante, né? Só se não for importante para nenhum dos dois. Então, veja bem, cada pessoa
cada casal vai construir o seu relacionamento de acordo com aquilo, da maneira, com as questões que são mais importantes para elas. Porque muitas pessoas na terceira idade, o que acontece? Elas já têm uma vida estabelecida. Elas já são pessoas realizadas profissionalmente, do ponto de vista familiar e nas questões de filhos. O que elas querem? Elas querem uma convivência harmoniosa, elas querem uma pessoa que as aceite em primeiro lugar. Você consegue conviver muito tempo com a pessoa se a pessoa te aceita. Se as pessoas querem transformar, porque o jovem ainda, quando é jovem, ele se casa ou ele começa a namorar na ilusão que o amor vai fazer com que o outro se modifique. E este é um engano terrível para as pessoas. O amor sozinho não faz nada nesse sentido de modificação. Para modificar-se, a pessoa precisa querer. E ela querendo, ela precisa se esforçar. E ela precisa levar um tempo, ela precisa ter aquele propósito, não só o outro. Então, assim, às vezes a pessoa passa a vida inteirinha querendo modificar o outro. Quando muitas vezes a base do relacionamento é a aceitação. Porque nós temos, eu já falei para vocês, das fases do relacionamento, eu vou até voltar depois falar nesse sentido. Quando as pessoas se encontram, existe a namorar-se, aquela ilusão de que é metade da laranja, aquela coisa. Depois de um tempo, de 6 meses, 2 anos, um tempo, o que acontece? A convivência vai levar as pessoas a observar as diferenças que elas não observaram. Quando se observa a diferença, às vezes há decepção. Olha, essa pessoa não é realmente como eu achava que fosse. Só que acontece o seguinte, agora você caíram os véus e você está enxergando a verdade. Mas nessa verdade, pode ser que exista muita coisa importante que você possa transformar. E como você lida com as diferenças e como você lida com essas questões, às vezes faz com que você construa o verdadeiro amor. E você também, você cresce como pessoa. Porque é muito fácil querer que as pessoas sejam iguais a gente, muito parecidas com a gente. Agora, é mais difícil, é mais trabalhoso e é mais enriquecedor você aprender a lidar com essas diferenças. Meus queridos, vamos pensar um pouquinho a respeito do que eu falei? O que vocês acham? Coloquem as suas sugestões, coloquem o que vocês acharam. Coloquem também o que vocês gostariam que eu estivesse me aprofundando ou falando, se eu já não falei. Fiquem comigo. Gostaram do vídeo? Inscrevam-se no canal, aperte também os sininhos, porque toda semana eu estou mandando vídeo para vocês. Um grande abraço no coração de cada um. Até a semana que vem.